Existe uma pergunta que quase ninguém faz de forma direta. Se a classe média trabalha tanto, estuda mais, constrói carreira e muitas vezes ganha salários razoáveis, por que ainda assim raramente constrói riqueza real? Não estamos falando de conforto ou de estabilidade. Estamos falando de patrimônio de verdade. Aquilo que cresce sozinho com o tempo. Quando você observa o comportamento financeiro da classe média, começa a perceber um padrão que se repete geração após geração. A maioria das pessoas acredita que o problema é renda. Pensam que, se ganhassem um pouco mais, tudo mudaria. Mas quando você observa a realidade com atenção, percebe algo curioso. Muita gente da classe média ganha razoavelmente bem. Não é falta de dinheiro entrando. O que acontece é outra coisa. Existe uma estrutura de vida que consome quase tudo antes que o dinheiro tenha chance de virar patrimônio. E essa estrutura começa muito cedo. Tudo começa com uma lógica que parece perfeitamente correta. Estudar bastante, conseguir um bom emprego, melhorar o salário e construir uma vida estável. Esse caminho realmente funciona para gerar segurança e conforto. O problema é que ele também cria uma dependência muito forte da renda mensal. A vida começa a ser estruturada em torno do salário, e quando quase tudo depende da renda que entra todo mês, sobra pouco espaço para acumular patrimônio. Com o tempo, essa estrutura se consolida. O primeiro carro financiado, o aluguel um pouco mais alto para morar em um bairro melhor, a troca do celular todo ano, pequenas parcelas que parecem inofensivas isoladamente. Nada disso parece um grande erro. Na verdade, são decisões comuns socialmente aceitas. O problema é que, somadas, elas começam a ocupar quase todo o espaço da renda que poderia estar sendo transformada em patrimônio. A classe média normalmente vive em um ponto delicado da economia. Ganha o suficiente para ter acesso a consumo, mas raramente o suficiente para errar muito sem consequências. Isso cria um comportamento curioso. Cada melhoria de renda costuma vir acompanhada de uma melhoria imediata no padrão de vida. O salário sobe um pouco, o estilo de vida sobe junto, e quando os dois crescem na mesma velocidade, o patrimônio quase não aparece. Existe também um fator psicológico forte nesse processo. A classe média normalmente sente uma pressão constante para mostrar progresso, um carro melhor, uma casa melhor, roupas melhores, experiências melhores. Não é necessariamente ostentação. Muitas vezes é apenas a sensação de que o esforço precisa aparecer em algum lugar visível. O problema é que patrimônio raramente é visível no começo, e por isso ele acaba ficando sempre para depois. Enquanto isso, a estrutura de custos continua crescendo. Escola, plano de saúde, financiamento, manutenção da casa, carro, pequenos luxos que viram rotina. Quando você observa a vida financeira de muitas famílias de classe média, percebe que quase toda a renda já tem um destino antes mesmo de entrar na conta. O dinheiro chega com várias funções definidas, e quando isso acontece, sobra muito pouco espaço para acumular ativos. Outro detalhe importante é que a classe média costuma confiar muito na estabilidade. O emprego estável, a carreira construída ao longo de anos, a expectativa de crescimento gradual. Esse modelo funciona para manter a vida funcionando. Mas raramente é suficiente para construir riqueza significativa, porque riqueza quase sempre exige uma parte da renda sendo acumulada e investida por muito tempo, de forma consistente e disciplinada. E aqui aparece um ponto que muita gente ignora. A classe média costuma investir apenas o que sobra. O problema é que, na maioria das vezes, quase nada sobra. O dinheiro é consumido primeiro pelas despesas do mês e somente depois vem a ideia de guardar algo. Só que riqueza raramente nasce do que sobra. Ela normalmente nasce do que é separado antes que o restante da vida financeira tenha a chance de consumir tudo. Existe também uma diferença de mentalidade que passa despercebida. A classe média normalmente aprende a administrar bem o dinheiro, pagar contas em dia, evitar dívidas grandes. Isso é importante, claro, mas administrar dinheiro não é a mesma coisa que construir patrimônio. Administrar mantém a vida organizada.
Construir patrimônio exige direcionar parte da renda para ativos que crescem ao longo do tempo, e essa mudança de foco raramente acontece cedo. Outro fator que pesa muito é o tempo. A classe média normalmente passa muitos anos focada em estabilidade e conforto imediato. Quando percebe a importância de acumular patrimônio com mais intensidade, já se passaram 10 ou 15 anos de renda que poderiam ter sido parcialmente transformados em ativos. Nesse ponto ainda é possível mudar o rumo, mas o crescimento poderia ter sido muito mais forte se tivesse começado antes. Existe também um erro de interpretação que reforça esse ciclo. Muitas pessoas confundem renda com riqueza. Quando o salário cresce, a sensação é de que a vida financeira está avançando rapidamente, mas renda alta apenas melhora o fluxo de dinheiro que entra. Riqueza verdadeira aparece quando uma parte desse fluxo é transformada em patrimônio que continua crescendo, mesmo quando você não está trabalhando diretamente por ele. Quando essa diferença não é percebida, a vida financeira fica presa a um ciclo muito previsível. Trabalhar mais, ganhar um pouco mais, melhorar um pouco o padrão de vida e repetir esse processo por muitos anos. No papel, parece evolução constante. Mas quando você observa o patrimônio acumulado, percebe que o crescimento foi muito menor do que poderia ter sido se parte da renda tivesse sido direcionada para ativos desde o começo. Outro detalhe curioso é que a classe média costuma buscar segurança acima de tudo. Isso faz sentido, especialmente para quem construiu tudo com esforço, mas essa busca constante por segurança também pode limitar a forma como o dinheiro é usado para crescer. Muitas vezes o foco fica apenas em proteger o que já existe, enquanto oportunidades de acumular ativos ao longo do tempo acabam sendo ignoradas ou adiadas. Com o passar dos anos, essa dinâmica cria uma situação curiosa. A pessoa constrói uma vida confortável, organizada e estável, mas o patrimônio cresce em um ritmo muito mais lento do que o esforço investido no trabalho. O salário sustenta o presente, mas não necessariamente constrói um futuro financeiro independente. E quando o futuro chega, muita gente percebe que depende mais da continuidade da renda do que gostaria. Existe também um aspecto cultural nesse comportamento. Durante muito tempo, o modelo considerado correto foi trabalhar duro, construir uma carreira sólida e manter uma vida financeiramente responsável. Esse caminho realmente evita muitos problemas, mas ele também foi pensado para a estabilidade, não para a multiplicação de patrimônio. Sem uma estratégia consciente de acumulação, o dinheiro acaba sempre circulando dentro da própria estrutura de vida. Quando você começa a observar quem realmente constrói riqueza ao longo do tempo, percebe um padrão diferente. Essas pessoas não esperam sobrar dinheiro para investir. Elas criam espaço para isso desde o início. Parte da renda é destinada para ativos antes que o restante das despesas tenha chance de ocupar tudo. Pode parecer um detalhe pequeno no começo, mas com o passar dos anos, essa diferença se torna enorme. Outra característica comum é que quem acumula patrimônio costuma separar conforto de crescimento financeiro. O padrão de vida melhora de forma gradual, mas o patrimônio cresce com prioridade. Isso cria uma base que se fortalece com o tempo. Já quando o padrão de vida cresce antes do patrimônio, a renda acaba servindo apenas para sustentar o presente. O resultado é uma vida confortável, mas sempre dependente do próximo salário. Quando essa lógica se inverte, algo começa a mudar. A pessoa passa a enxergar cada aumento de renda como uma oportunidade estratégica. Em vez de transformar tudo em consumo imediato, uma parte é direcionada para ativos que continuam crescendo ao longo do tempo. No início, os resultados parecem pequenos, quase imperceptíveis. Mas à medida que os anos passam, essa base começa a ganhar força e acelerar. Com o tempo, essa base financeira começa a produzir um efeito interessante. O dinheiro acumulado passa a gerar novos recursos, seja por meio de investimentos, juros ou valorização de ativos. Isso cria um segundo fluxo financeiro, além da renda do trabalho. E quando esse segundo fluxo começa a crescer, a relação com o dinheiro muda. O trabalho continua importante,
mas deixa de ser a única fonte de avanço financeiro. Esse é o ponto onde muita gente percebe a diferença entre viver bem e construir riqueza. Viver bem depende principalmente da renda mensal. Construir riqueza depende da acumulação constante de ativos ao longo do tempo. A classe média normalmente domina o primeiro jogo. O segundo exige uma mudança consciente de comportamento financeiro, onde parte da renda deixa de servir apenas ao presente e passa a fortalecer o futuro. Essa mudança não acontece de uma vez. Ela começa com pequenas decisões repetidas ao longo dos anos. Separar uma parte da renda antes de gastar, investir com consistência e evitar que cada aumento salarial seja imediatamente transformado em aumento de custo fixo. No começo, parece um esforço grande para resultados pequenos, mas com o tempo, essas decisões começam a construir uma estrutura financeira completamente diferente. Depois de alguns anos, essa estrutura começa a mostrar resultado. Os ativos acumulados passam a crescer de forma mais visível e o dinheiro investido começa a gerar novos recursos por conta própria. É nesse momento que muitas pessoas percebem algo importante. Riqueza raramente aparece de forma repentina. Ela normalmente é resultado de muitas decisões discretas tomadas ao longo de muito tempo. Quando essa lógica fica clara, a pergunta deixa de ser quanto eu ganho e passa a ser quanto disso está construindo o meu futuro. Essa mudança de perspectiva transforma completamente a forma como o dinheiro é usado. Parte da renda continua sustentando o presente, claro. Mas outra parte começa a fortalecer uma base financeira que cresce silenciosamente, sem depender apenas do esforço do trabalho. É por isso que algumas pessoas com renda semelhante acabam chegando a resultados completamente diferentes ao longo da vida. Não é apenas uma questão de salário, mas de como cada aumento de renda é utilizado. Quando a maior parte vai para consumo, o dinheiro desaparece no tempo. Quando uma parte consistente vai para ativos, o patrimônio começa a se formar e crescer de maneira acumulativa. Com o passar dos anos, essa diferença de comportamento cria dois caminhos muito claros. Em um deles, a pessoa continua dependendo quase totalmente da renda do trabalho para sustentar o padrão de vida que construiu. No outro, o patrimônio começa a assumir parte desse papel. Os ativos acumulados passam a gerar recursos e a reduzir gradualmente a dependência do salário mensal. É nesse ponto que muitas pessoas percebem que construir riqueza não depende apenas de ganhar mais, mas de criar uma estrutura financeira que cresce junto com o tempo. O salário pode ser o ponto de partida, mas o patrimônio é o que sustenta o avanço no longo prazo. Sem essa estrutura, mesmo rendas altas acabam sendo consumidas pelo próprio estilo de vida. Quando você observa a trajetória de quem realmente acumulou patrimônio ao longo de décadas, percebe um padrão consistente. Essas pessoas não vivem apenas da renda que entra todo mês. Elas construíram ativos que continuam crescendo ao longo do tempo. Esse crescimento silencioso é o que cria liberdade financeira de verdade. E ele começa muito antes de parecer visível para quem olha de fora. No fim das contas, o motivo pelo qual a classe média raramente fica rica não está apenas na renda que recebe, mas na forma como essa renda é utilizada ao longo da vida. Quando quase tudo é direcionado para sustentar o presente, o patrimônio demora muito para aparecer. Mas quando uma parte consistente começa a ser transformada em ativos, o dinheiro deixa de ser apenas consumo e passa a construir base financeira real. Quando essa lógica fica clara, a pergunta deixa de ser apenas quanto eu ganho e passa a ser o que esse dinheiro está construindo ao longo do tempo. A classe média trabalha muito e constrói vidas estáveis, mas riqueza exige algo a mais, direcionar parte da renda para ativos que continuam crescendo mesmo quando o trabalho para. É essa mudança de foco que transforma a renda em patrimônio de verdade.